Saudação, queridos, tudo bem? Eu sou o pastor Peniel Dourado e estamos aqui para responder perguntas sobre o serviço de missões. Para mim é um prazer poder receber suas perguntas e responder aqui nos nossos vídeos, tá? A gente está aqui lançando os vídeos e se você não fez ainda a sua pergunta, entra em contato com a gente, manda mensagem aí por e-mail, manda mensagem aí, coloca no comentário do vídeo aí, tá bom? Faça a sua pergunta agora e a gente já vai estar anotando e quem sabe já inserir nessa sessão aqui de vídeos, né? Que a gente está lançando aqui cada dia aqui no nosso canal. Bom, eu quero responder uma pergunta que bastante gente, o pessoal entra em contato com a gente. Existe muita dúvida hoje na igreja, né? O que é missões? Parece algo fácil, parece algo mais justamente por muita informação, muita coisa acontecendo, muita mudança, né, acontecendo nos últimos dias. As pessoas hoje estão sem entender o que é missões. Eu quero dizer para você, amado irmão, que o meu objetivo aqui, o que nós falamos no canal aqui são missões transculturais, tá? Esse é o foco nosso, missão transcultural. E as minhas respostas aqui do que é ser missionário, né? Vou dar um exemplo. O pessoal fala, mas o missionário R.R. Soares, ele é missionário. Missionário R.R. Soares. Porque o missionário tal, não sei o quê. O missionário que nunca só prega nas igrejas, ele é missionário. Bom, os outros termos de missões, porque ele tem uma missão, ele é missionário porque ele tem missão. Porque, se eu faço uma missão, se eu estou cumprindo a missão da igreja, é porque eu sou missionário, eu faço... Irmão, estica para onde você quiser. Pode atirar para onde você quiser. O meu foco aqui, eu estou falando do que é fazer missões, missão transcultural, tá bom? Então, vamos lá. Vou responder aqui dentro desse conjunto aqui. O que está fora desse conjunto aí, pastor, se eu digo coisas que o pessoal comenta comigo, né? Pastor, mas se eu estou evangelizando, eu estou cumprindo a missão da igreja. E se eu estou cumprindo a missão da igreja, eu sou um missionário. Irmão... Tá bom, irmão, dizem que não é esse o ponto aqui. O meu objetivo é responder a minha palavra aqui, o que nós estamos falando é de missões transculturais, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui primeiro ponto. O missionário transcultural, ou missionário, né? Missionário transcultural é aquele que leva o evangelho, ele tem um foco principal de levar o evangelho transpondo uma barreira cultural, tá? Transpondo barreira cultural. Então nós temos as principais divisões aqui de missões. Nós temos a missão urbana, que é o quê? O que é missão urbana? É eu pegar uma caixa de som, isso de missões transculturais que eu estou falando, tá? Então vamos lá. É pegar uma caixa de som e ir lá para a praça e começar a pregar? Não. Missão urbana, dentro de uma das grandes cidades, eu vou citar aqui algumas aqui no Brasil, que eu sei que essa é a realidade. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília. Essas 4 cidades, elas são tão conhecidas hoje, por ter um número muito grande de etnias aí dentro, migrando para dentro dessas cidades, cada dia entrando aí. E uma igreja local, ela no ritmo de evangelismo local, muitas vezes ela não consegue trabalhar com essas pessoas. Vou dar um exemplo. No Brasil tem entrado bastante africanos, no Brasil tem entrado bastante haitianos. Agora, pensa só uma igreja em Brasília que está ali trabalhando com o povo de Brasília, né, ali do Distrito Federal, da cidade de Brasília, brasileiros e tal, e a igreja já criou um ritmo, mecanismo de trabalho para trabalhar com brasileiro. Se não houver uma visão missionária, não vai conseguir alcançar os haitianos que vão estar ali debaixo do nariz, né? E não conseguem alcançar. Então, para que possa alcançar esse povo, precisa ter uma visão missionária. E essa visão missionária, para alcançar essas pessoas que estão dentro dessas cidades, são chamadas de missões urbanas. Nós temos também, além de estrangeiros que estão dentro do Brasil, nós temos também povos brasileiros que precisam ser alcançados, que estão dentro. Eu vou dar um exemplo, as prostitutas, os moradores de rua, tá? Se você não sabe, esse povo muitas vezes eles se comunicam entre si, eles começam a desenvolver a sua própria cultura, sua própria linguagem, sua própria forma de comunicação, de manutenção, e eles estão sempre entrando em acordo e se organizando entre si. Eles dividem território, eles têm uma linguagem própria, eles têm a forma de sobreviver e etc. Né? E isso não é uma forma comum às demais pessoas daquela determinada cidade. Então, o que acontece? O que é isso? É missão urbana. Uma igreja comum, você só chegar lá com um prato de sopa e dar para uma pessoa, um morador de rua, isso é um trabalho social.
É você dar um trabalho de um prato de sopa para um morador de rua e falar: Jesus, Jesus te ama, Jesus quer transformar a sua vida? Amém. Você fez o serviço evangelístico, mas o serviço missionário ele é muito mais. Você tem que criar uma conexão e você tem que dar uma saída para essa pessoa. Qual que é o trabalho na retaguarda desse serviço? Vamos dizer, você leva um prato de sopa, fala de Jesus, aquele morador de rua, ele se converte e ele vai para onde? Ele não tem uma casa, ele não tem emprego, ele não tem onde morar, mas ele creu em Jesus. E ele olhou para você e ele viu em você a esperança. Então, a igreja que tem uma visão missionária, ela tem que criar um sistema de amparo para essas pessoas. Isso tudo, todo esse sistema, esse processo, é um projeto chamado, que faz parte do projeto que a gente chama de missões urbanas, tá bom? Deu para compreender? Isso aí é missões urbanas. Nós temos também dentro do que é fazer missões, missões nacionais. É a mesma coisa. A missão nacional, o Brasil, dentro do Brasil, nós temos povos diferentes dentro do Brasil, né? Então vamos dizer, os ribeirinhos. Uma igreja no ritmo normal de São Paulo, não adianta você ir lá pelos ribeirinhos e tentar alcançar os ribeirinhos do Brasil. Ou quem sabe você ir para o Amazonas, nos povos indígenas do Amazonas e tentar no ritmo normal da sua igreja, tentar alcançar isso aí. Precisa desenvolver uma visão missionária. Quem sai de São Paulo, Rio de Janeiro, do sul do Brasil, eu vou fazer missão, vou levar o evangelho, vai lá para o sertão do Nordeste, ali entra lá naquele sertãozão e pá. Se você tentar desenvolver do mesmo jeito que você fazia lá no sul do Brasil e lá no Nordeste, você vai encontrar uma série de barreiras. E essas barreiras é o que nós chamamos de barreiras culturais. E se você não transpor essa barreira e não desenvolver uma estratégia, um pensamento missionário, uma visão missionária para aquele determinado povo, você não faz nada. Isso é missões transculturais, isso é fazer missões nacionais, como a gente chama lá, missões nacionais, né? Falei de missões urbanas, missões nacionais, que eu poderia falar muito mais, os quilombolas, dentro de missões nacionais, hoje, as missões elas estão considerando também os povos mais ricos, que esses são os menos alcançados do Brasil, né? São os povos mais ricos do Brasil, e também outro ponto, os paupérrimos, né? O povo mais pobre. São duas pontas da sociedade que a igreja não está conseguindo alcançar. Citei dos quilombolas, então, e assim vai por diante, amém? E eu queria fechar sobre missões mundiais. Missões mundiais é quando você sai do Brasil, você vai para outra nação, você está num outro contexto cultural, tá? E isso aqui, esses 3 pontos aqui que eu falei, né? Ou seja, missões mundiais, que é sair do Brasil, missões nacionais, que eu já citei, missões urbanas, isso é fazer missões. Isso aí é o que nós chamamos de missões transculturais, amém? Bom, fica aqui minha palavra. Se você quiser aprender um pouco mais sobre missões, nós temos um curso aí você vai estar recebendo um e-mail por semana, tá? Com muito conteúdo em vídeo e também por escrito. Nós mandamos toda segunda-feira para o pessoal cadastrado. Você pode receber isso gratuitamente. Nós temos aí na nossa descrição do vídeo, tá? Você vai aí na descrição do vídeo, vai lá embaixo, cadastra o teu e-mail, só precisa do teu nome, do teu e-mail. Você vai estar recebendo aí os nossos e-mails sobre missões, amém? Forte abraço, que Deus te abençoe.